Nós que somos ligados às lutas do povo brasileiro, lamentamos muito a transvivenciação de Dom Pedro Casaldáliga. Uma ocasião ele celebrava o Dia de Finados no mais pobre cemitério de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, onde ele era bispo. E ali naquele cemitério estão os restos mortais de indígenas e trabalhadores atraídos à Amazônia pelo sonho de uma vida melhor. E muitos deles, além de verem suas expectativas frustradas, foram abatidos à bala. E Dom Pedro manifestou ao povo que ali estava e aos agentes de pastorais da prelazia: escutem com ouvidos atentos. Vou falar algo muito sério. É aqui que eu quero ser enterrado. E uma ocasião, num poema chamado Cemitério do Sertão, porque ele era um grande poeta, ele escreveu: para descansar, eu quero só esta cruz de pau como chuva e sol, estes 7 palmos e a ressurreição. Hoje, dia 10 de agosto, Dom Pedro está sendo sepultado no cemitério Carajá, em São Félix, depois dele ter sido socorrido nos últimos momentos no hospital de Batatais, em São Paulo. Ele estava há anos atacado pelo mal de Parkinson, ao qual ele se referia como meu irmão Parkinson. E ele faleceu aos 92 anos. Seu estado de saúde piorou muito, agora na primeira semana de agosto. E Dom Pedro chegou ao Brasil como missionário, ele veio da Espanha, ele é catalão, em 1968, em plena ditadura militar. Ele veio implantar o cursilho de cristandade. Mas ao se deparar com a exploração dos peões nas fazendas da Amazônia, ele fez uma radical opção pelos pobres. Trabalhadores desempregados, sem escolaridade, se afundavam nas matas em busca de melhores condições de vida, atraídos pela expansão do latifúndio na região amazônica. E literalmente arrebanhados nas cidades, eles caíam na arapuca do trabalho escravo. Não tinham alternativa senão adquirir provimentos e roupas nos armazéns da fazenda. E isso a preços exorbitantes que os prendiam nas malhas de dívidas impagáveis. E se tentavam fugir, eles eram perseguidos pelos capatazes, trazidos de volta, chicoteados, e muitos tinham uma das suas orelhas cortadas. São Félix é um município amazônico, Já falei do Mato Grosso, situado em frente à Ilha do Bananal, numa área de quase 37 mil quilômetros quadrados. E, na década de 1970, a ditadura militar ampliou a ferro e fogo as fronteiras agropecuárias do Brasil, devastando parte da Amazônia, como ainda se faz hoje, e atraindo para ali empresas latifundiárias empenhadas em derrubar árvores para abrir pastos ao rebanho bovino. E Dom Pedro, pastor de um povo sem rumo e um povo ameaçado pelo trabalho escravo, tomou a defesa desse povo e entrou em choque com grandes fazendeiros, com empresas agropecuárias, mineradoras, madeireiras, com políticos que, em troca de apoio financeiro e votos, acobertavam a degradação do meio ambiente e legalizavam a dilatação fundiária sem exigir respeito às leis trabalhistas. Infelizmente, esse é o mesmo perfil hoje da nossa Amazônia. Em maio de 1969, o Papa Paulo VI criou a prelazia de São Félix do Araguaia. E a administração foi confiada à congregação dos Claretianos, a qual o padre Pedro Casaldáliga pertencia. E ele foi nomeado o primeiro administrador apostólico da nova prelazia e logo em seguida nomeado bispo pelo Papa Paulo VI. E ele adotou como divisa princípios que haveriam de nortear literalmente toda a sua atividade pastoral. Entre aspas, nada possuir, nada carregar, nada pedir, nada calar e, sobretudo, nada matar. E ele usava no dedo não um anel episcopal, mas um anel de tucum, que se tornou símbolo da espiritualidade de todos os adeptos da teologia da libertação.
Em 1971, ele lançou a sua primeira carta pastoral, intitulada Uma Igreja da Amazônia em Conflito com o Latifúndio e a Marginalização Social. E ali ele se posiciona ao lado dos mais pobres. Ele escreveu: nós, bispo, padres, irmãs, leigos engajados, estamos aqui entre o Araguaia e o Xingu, neste mundo real e concreto, marginalizado e acusador, que acabo de apresentar sumariamente. Ou possibilitamos a encarnação salvadora de Cristo neste meio, ao qual fomos enviados, ou negaremos nossa fé, nos envergonhamos do Evangelho e traímos os direitos e a esperança agônica de um povo que é também povo de Deus. Os sertanejos, os poceiros, os peões, este pedaço brasileiro da Amazônia. Porque estamos aqui, aqui devemos nos comprometer, claramente até o fim. Fecha aspas. Dom Pedro sofreu 5 processos de expulsão do Brasil. Ele morava num casebre simples a vida inteira e sem outro esquema de segurança, senão as 3 pessoas que lhe davam segurança: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele calçava apenas uma sandália de dedo e uma roupa tão vulgar como a dos peões que circulavam pela cidade. E ampliou sua irradiação apostólica através de intensa atividade literária. Poeta renomado, ele trazia a alma sintonizada com as grandes conquistas populares na pátria grande latino-americana. Ele ergueu sua pena e sua voz em protestos contra o FMI, a ingerência da Casa Branca nos países da América Latina e do Caribe, a defesa da Revolução Cubana, a solidariedade à Revolução Sandinista, ou para denunciar os crimes dos militares de El Salvador e da Guatemala. Uma ocasião, ele fez uma viagem a cavalo para visitar a família de um poceiro que se encontrava preso, e ele chegou lá sem aviso prévio. Diante de um prato de arroz branco e outro de bananas, a filha mais velha, constrangida, desculpou-se à hora do almoço. Se soubéssemos que viria o bispo, teríamos feito outra comida. E a irmã dela, a pequena Eva, de 7 anos, reagiu: ué, bispo não é melhor que nós. E essa lição Pedro guardou para sempre, e sempre praticou, evitando privilégios e mordomias. Quando os carajás iam à cidade, vindos da Ilha do Bananal, o pouso era sempre na casa do Pedro. Ali eles comiam, tomavam água, descansavam das andanças por São Félix. Dom Pedro foi um dos fundadores da Comissão Pastoral da Terra e do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. E admitia sempre que a sabedoria popular era sua grande mestra. Indagou a um poceiro o que ele esperava para seus filhos. O homem respondeu: quero apenas o mais ou menos para todos. E Pedro guardou a lição, lutando por um mundo em que todos tenham direito ao mais ou menos, nem de mais, nem de menos. Em setembro de 1985, eu viajei a Cuba com os irmãos e teólogos Leonardo e Clodovis Boff. E conversando com Fidel, nós informamos que Dom Pedro se encontrava em Manágua, onde ele participava da jornada de oração pela paz. Então o líder cubano insistiu para que o convidássemos a Havana. E ele logo desembarcou, 2 dias depois, em Havana, e foi conduzido diretamente ao gabinete de Fidel, que na época andava muito interessado nos livros, nas obras da Teologia da Libertação. E Pedro observou com a sua fina ironia: para a direita é preferível ter o Papa contra a Teologia da Libertação do que Fidel a favor. Na mesma noite, ele fez um discurso na abertura do Congresso Mundial Juvenil sobre a Dívida Externa e disse: não é só imoral cobrar a dívida externa, também é imoral pagá-la, porque fatalmente significará endividar progressivamente os nossos povos. Ao perceber que os sapatos de Dom Pedro estavam em péssimo estado, Chome Miar, secretário de Fidel, lhe ofereceu um par novo de botas. E Dom Pedro disse: deixe os meus sapatos ao Museu da Revolução.
Nós fomos juntos também para Nicarágua, no mesmo mês de setembro de 85, e ali ele participou de inúmeros atos contra a agressão do governo dos Estados Unidos à Revolução Sandinista e batizou o quarto filho de Daniel Ortega, Maurice Facundo. Numa segunda viagem a Cuba, em fevereiro de 1999, Dom Pedro declarou em público em Pinar del Rio, abre aspas, o capitalismo é um pecado capital. O socialismo pode ser uma virtude cardial. Somos irmãos e irmãs, a terra é para todos, e como repetia Jesus de Nazaré, não se pode servir a dois senhores. E o outro senhor é precisamente o capital. Quando o capital é neoliberal, de lucro onímodo, de mercado total, de exclusão de imensas maiorias, então o pecado capital é abertamente mortal. E ainda acrescentou, não haverá paz na terra, não haverá democracia que mereça resgatar este nome profanado, se não houver socialização da terra no campo e do solo na cidade, da saúde e da educação, da comunicação e da ciência. Em 2003, ao completar 75 anos, Dom Pedro Casaldáliga apresentou seu pedido de renúncia à prelazia. É uma exigência do Vaticano a todos os bispos do mundo, exceto ao bispo de Roma, que é o Papa. Em 2005, o Vaticano nomeou o sucessor dele para a prelazia. Antes, porém, enviou um bispo que, em nome de Roma, pediu que ele se afastasse de São Félix. Ele não gostou do apelo e, coerente com seu esforço de tornar mais democrático e transparente o processo de escolha de bispos, recusou-se a sair de São Félix, mas o novo bispo, Frei Leonardo Steiner, pôs fim ao impasse ao declarar que Dom Pedro era muito bem-vindo a São Félix. Dom Pedro foi alvo de inúmeras ameaças de morte. A mais grave aconteceu em 1976 em Ribeirão Cascalheira, no dia 12 de outubro, que é a festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Quando ele chegou naquela localidade em companhia do missionário e indigenista padre João Bosco Penido Burnier, eles ficaram sabendo que na delegacia 2 mulheres estavam sendo torturadas. Foram até lá, travaram forte discussão com os policiais militares. Quando o padre Burnier ameaçou denunciar às autoridades o que ali ocorria, um dos soldados bateu na cara dele, deu-lhe uma coronhada e em seguida um tiro na nuca. Em poucas horas, o Marte de Ribeirão Cascalheira faleceu. 9 dias depois, o povo invadiu a delegacia, soltou os presos, quebrou tudo, derrubou as paredes e pôs fogo. E no local ergue-se hoje uma igreja, aliás, a única igreja no mundo dedicada aos mártires. Por suas posições evangélicas, Dom Pedro, evidentemente, era acusado de bispo comunista, bispo petista. Nunca se importou com as acusações que sofria. Sabia que era o preço a pagar por não defender os privilégios dos latifundiários. Na campanha presidencial de 2018, um dia antes do primeiro turno da eleição, uma carreata pró-Bolsonaro desfilou pela cidade e o buzinaço se acentuava ao passar diante da modesta casa do bispo. Aliás, ninguém encarna e simboliza tanto a teologia da libertação quanto Dom Pedro Casaldáliga. Ele se tornou referência mundial dessa teologia centrada nos direitos dos pobres. Como eu já disse, Pedro era poeta. A poesia era a sua forma preferida de expressão e oração. Deixou-nos vários livros com poemas de sua lavra, verdadeiros salmos da atualidade. E uma de suas músicas preferidas era a versão de Chico Buarque e Rui Guerra do Homem de la Mancha, que é um espetáculo musical. Aquela música que muitos de nós conhecemos, Sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender. E ele sempre pedia a Zezé, que era um agente pastoral lá de São Félix, para cantar essa música na capela. Pedro nasceu numa família pobre, na Catalunha, de pequenos agricultores, e aos 12 anos ele foi levado pelo pai ao seminário, aos 24 foi ordenado sacerdote.
Seu último ano de formação pastoral na Galícia, ele manteve contato com operários imigrantes. Ganhou a alcunha de pai dos desvalidos. Após a passagem por esse ambiente de fábrica, ele foi para a Guiné Equatorial, aos 32 anos, que era então uma colônia espanhola, para implantar lá o cursilho de cristandade. Foi ali que ele percebeu que o modelo europeu de igreja não deveria ser exportado para as nações pobres e periféricas, como as da África e da América Latina. Um dos poemas dele, chamado Canção da Foice e do Feixe, ele escreveu: Me chamarão subversivo, e lhes direi, eu sou, por meu povo em luta vivo, com meu povo em marcha vou, tenho fé de guerrilheiro e amor de revolução. Agora eu tenho plena consciência de que conheci um santo, Pedro Casaldáliga, santo por sua fidelidade radical, no sentido etimológico de ir às raízes, ao Evangelho, e profeta pelos riscos de vida enfrentados e as adversidades sofridas. Nós todos temos que abraçar o exemplo, o testemunho de vida de Pedro Casaldáliga e ser dignos do legado que ele nos deixa de combate contra todas as formas de opressão, todas as formas de exploração e na construção de uma nova sociedade no Brasil e no mundo. Um grande abraço a todos os ouvintes e muito obrigado. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.